Olá, pessoal! Estamos aqui outra vez para dar continuidade ao nosso conteúdo programático, agora com um assunto bastante importante, classificação dos crimes. Esse assunto tem uma relevância ímpar, sobretudo porque ele vai estar presente durante várias etapas do curso de Direito no que diz respeito à disciplina de Direito Penal. Em Direito Penal 3, salvo engano, vocês vão estar vendo dos crimes em espécie, que é a parte especial do Código Penal. Então, é muito importante saberem classificar os crimes para poder se dar bem nessa outra etapa do ensino de Direito Penal. E é óbvio que ele também será muito explorado, já estou dando uma dica de quanto é importante esse assunto para as próximas avaliações, né? Olha uma gaivota. Bom, vamos começar. Classificação dos crimes tem 11 classificações, elas podem se subdividir. A primeira delas é quanto ao diploma normativo. Pois bem, quanto ao diploma normativo, os crimes podem ser comuns ou especiais. Os crimes comuns são aqueles previstos no Código Penal e os especiais previstos nas legislações extravagantes. Bom, a gente sabe que a gente tem um Código Penal que, digamos que é um conjunto de condutas cujas normas proibitivas determinam as ações que não devemos fazer, né? Porque vamos incorrer em penas. Mas, durante o período de 1940, quando foi criado o Código, e hoje, nós temos diversas legislações extravagantes que também apontam condutas consideradas criminosas, mas que não foram para dentro do Código, que demandariam uma mudança de todo o Código. Por exemplo, a Lei 11.343 de 2006, que é a lei relacionada ao tráfico de drogas. Ali tem tipos penais que são punidos, mas que não estão no Código Penal, vão estar nessa legislação extravagante. Beleza? Também temos aí outros tantos, como a lei dos crimes cibernéticos. Enfim, todos esses são crimes especiais por estarem em legislação extravagante. Se estiver dentro do Código Penal, é um crime tido por comum, ok? Mas isso é quanto ao diploma normativo. Quanto ao sujeito ativo, que está aqui no material, aí a gente já vai ter uma primeira subdivisão. Aí, quanto ao sujeito ativo, a primeira divisão é quanto à pluralidade de sujeitos como requisito típico. Bom, o crime pode se dividir em unissubjetivo ou plurissubjetivo. Vamos entender bem o que é isso. Unissubjetivo ele também é chamado de monossubjetivo ou de concurso eventual. Esses crimes são aqueles que podem ser cometidos por uma só pessoa, mas admite colaboração, concurso de agente. Que crimes são esses? A maioria dos tipos penais que estão no Código Penal ou na legislação extravagante são crimes unissubjetivos, ou seja, eles podem ser feitos por uma só pessoa, mas admitem colaboração de outras pessoas. Por exemplo, no homicídio, eu posso praticar um homicídio sozinha? Posso. Mas eu posso praticar um homicídio eu e mais 2 ou 3 pessoas? Posso também. Um furto, eu posso praticar o furto sozinha? Posso. Eu posso praticar o furto sozinha. Ótimo. Mas eu posso me juntar eu, Lucas, Paula, e a gente praticar esse mesmo furto? Pode. Eles são crimes unissubjetivos, por quê? Porque o tipo penal não exige que eles tenham uma pluralidade de sujeitos, certo? Aí é justamente a diferença para a outra classificação, que é crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. É muito utilizada essa expressão para confundir os alunos, concurso necessário. Então, o crime plurissubjetivo é aquele tipo penal que exige essa pluralidade de sujeito ativo como requisito do tipo. Sem essa pluralidade, não vai haver o tipo penal, não vai haver o crime, certo? Então, a conduta descrita no verbo nuclear, que está aí no nosso material, deve obrigatoriamente ser praticada por 2 ou mais pessoas. Aí a gente dividiu aí os plurissubjetivos e já deu exemplos, né? Porque os exemplos sempre facilitam para o nosso entendimento
e a gente disse que os de conduta convergentes são plurissubjetivos, e um exemplo disso é a bigamia, né, das pessoas se casam com esse impedimento, sabendo desse impedimento, então são de condutas convergentes. Tem os de conduta paralelas, que é a associação criminosa, né? Então, associarem-se mais de 3 pessoas com o fim de cometer crimes. Então, se tiver 2 pessoas associadas com o fim de cometer crime, não vai configurar o artigo 288 do Código Penal, né? E de condutas contrapostas, que é o crime de rixa, o artigo 137. Não adianta um pessoal querer se degladiar com o outro se o outro não quiser, né? Então, assim, quando um não quer, 2 não brigam, é esse exemplo. Você precisa dessa quantidade plural de pessoas para a configuração do crime. Eu não posso me casar com uma pessoa já casada, quer dizer, isso em tese, né? Eu não posso me casar, a não ser que eu não saiba, mas eu casando, ou seja, se não há casamento, se não há 2, pelo menos, não há o crime de bigamia. Então, sempre você vai ter essa situação de crime plurissubjetivo quando o tipo penal exige para a sua configuração que tenha uma pluralidade de sujeito ativo. Deu para entender? Eu acredito que sim. Qualquer dúvida, já sabe. WhatsApp, e-mail. Acho que sempre no WhatsApp vai ser melhor porque a gente divide a dúvida com os demais. Mas quem tiver tiver vergonha, etc., vamos perder a vergonha, né? Mas pode também mencionar por e-mail ou pegar meu número aí no grupo do WhatsApp e mandar a dúvida no privado, ok? Vamos adiante, que a gente ainda está enquanto a pluralidade a gente ainda está enquanto o sujeito ativo, né? Porque ele tem diversas subclassificações. Então, a segunda subclassificação de quanto ao sujeito ativo é quanto à qualidade especial desse sujeito ativo. Então, quanto à qualidade especial, a gente vai ter os crimes comuns e os crimes próprios. Na aula passada, inclusive, a gente falou um pouco sobre crime próprio, crime de mão própria, né? Então, acho que vai dar para relembrar isso de maneira mais fácil, porque foi bem recente. Os crimes comuns são aqueles onde não é exigido nenhuma qualidade especial. Então, basta que a pessoa seja maior de 18 anos, né? Idônea, né? Assim, tenha capacidade mental normal, que ela vai poder ser sujeito ativo de um crime. Então, isso é um crime comum. Não precisa ser nada. Agora, a gente tem os crimes próprios que a lei exige uma condição especial do sujeito ativo. Motivo pelo qual somente determinadas pessoas podem cometer. Aí eu botei um exemplo do caso do autoaborto, do aborto consentido, de que somente a gestante pode cometer. Mas na aula passada eu tinha dado até outro exemplo. O caso do funcionário público, né, no crime de peculato. Se a pessoa não é funcionária pública, não conhece ninguém, não está associada a um deles, e vai subtrair uma coisa, ainda que seja do serviço público, por exemplo, a Escola Municipal João de Deus, não vou botar esse nome não, que agora deu problema, a Escola Municipal Salve Rainha, pronto, aí tá lá a escola, aí uma pessoa vai e subtrai, sei lá, o mimeógrafo, isso é coisa que tem gente muito nova na sala, não vai saber nem o que é. O apagador, isso é furto comum. Agora, se essa pessoa que praticou esse furto é funcionária pública ou se for um comum associado a um funcionário público, isso modifica de figura por causa da condição especial do sujeito ativo. Isso vai ser um peculato. Entendemos? Então, vamos adiante. Quanto à possibilidade de coautoria, isso também a gente falou na aula passada, quando já estávamos nessa modalidade à distância. Então, a gente tem os crimes próprios, que admitem tanto coautoria quanto a participação, e os crimes de mão própria, que só admitem participação. Então, a gente deu o exemplo do peculato nos crimes próprios, e a gente até destacou 2 crimes, que são exemplos clássicos, muito clássicos,
do crime de mão própria, que só admite a participação. A gente falou sobre o falso testemunho e a gente falou também sobre o reingresso de estrangeiro expulso. Bom, nesses casos, a pessoa obrigatoriamente só pode fazer ela mesma, ninguém falseia a verdade por outro. Então, por exemplo, no crime próprio, eu sou funcionária pública e aí eu peço para minha irmã, que não é funcionária pública, furtar o notebook do departamento de polícia que eu trabalho. Ela vai lá e furta. Isso é um peculato. Por quê? Porque minha irmã sabia que eu era funcionária pública, eu dei a chave, tarará. Então, admite coautoria ou participação. Mas no crime de mão própria, a pessoa mesmo tem que praticar. Ela pode até ser ajudada, mas ela que tem que praticar o tipo. Por isso é mão própria. Vamos fazer o exemplo do falso testemunho. Bom, eu chego para minha irmã e digo assim, olha, tu vai mentir, vice, tu vai dizer isso, isso e isso. Quem praticou foi ela. Não tem como mudar isso. O reingresso de estrangeiro expulso. Só o estrangeiro entrando, ele mesmo, é que se caracteriza o tipo. Ele pode ter sido ajudado. Sim, admite a participação, mas nunca a coautoria. Já falamos sobre isso, isso ficou fácil, né? Vamos lá. Quanto ao sujeito passivo, já é uma outra classificação. Material ou eventual. Claro, porque o constante a gente já viu, né? Que o constante é sempre o Estado, né? O ferimento da lei sempre atinge o sujeito passivo, que é o Estado, porque uma norma sua foi violada. Então, em relação a esse sujeito passivo material ou eventual, a gente tem a divisão entre crimes não vagos e crimes vagos. Os crimes não vagos, eles atingem pessoas ou entes com personalidade jurídica. E os vagos, os entes sem personalidade jurídica. A gente até falou, a gente deu o exemplo dentro da família, que é um ente sem personalidade jurídica. Não existe uma personalidade jurídica, família tal, não. Mas existem o capítulo dos crimes contra a família. Então, assim, você tem crimes específicos, ou seja, há como sujeito ativo essas pessoas, esses entes, né? Não são pessoas que não têm personalidade jurídica, ok? Quanto ao resultado, eles podem ser de resultado naturalístico ou jurídico. A gente viu também na aula passada que os crimes de resultado naturalístico são aqueles que demandam obrigatoriamente que se tenha uma modificação no mundo exterior, visível, concreta, né? Por isso, para essa teoria, há crime sem resultado. E os de resultado jurídico não demandam uma modificação no mundo exterior, porque para essa corrente basta que haja lesão ou ameaça de lesão a um bem protegido pelo Estado. Então, no homicídio, o resultado morte é um resultado material, é um resultado naturalístico, se vê, né? Já no caso da difamação, você não vê uma mudança no mundo exterior, mas houve, sob o ponto de vista da teoria de resultado jurídico, um crime, certo? Com o resultado, especificamente. O resultado é justamente essa lesão ou ameaça, ok? Então, quanto ao resultado material, crimes materiais ou de resultado, são 3 agora, né? Nessa primeira subclassificação, a gente tem os crimes materiais ou de resultado, tá aqui no material, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Vamos entender isso. Os crimes materiais ou de resultado são aqueles que o tipo penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico e vão exigir que os dois aconteçam para que haja o tipo penal, para o efeito de consumação. Não entendi, professora. Vamos ao exemplo. Exemplo de novo, recorrente, nas minhas aulas. Homicídio. Mato alguém, certo? Está aí descrita a conduta e o resultado, que é a morte de alguém. Então, inclusive, um resultado visível. Ok? Entendido? Isso é um exemplo de crime material ou de resultado.
Crimes formais, também chamados de intenção ou de consumação imediata. Veja, nesses crimes, ele descreve uma conduta e também descreve um resultado, mas, para efeito de consumação, não é necessário que ambos produzam, não, certo? Basta que você pratique a conduta descrita no tipo, dirigida ao seu objetivo, ao seu resultado, que já está consumado o tipo penal. Então, eu botei um exemplo aqui, o crime de sequestro ou cárcere privado para fins libidinosos. Sequestrou, você tinha o objetivo de praticar o ato libidinoso, mas você não chegou a concretizar o ato libidinoso, já está consumado o crime. Praticar o ato libidinoso é um exaurimento, né? Então, quando você cobra vantagem indevida, que é a corrupção ativa, você vai cobrar uma vantagem devida. Não precisa que você receba a vantagem para que o crime esteja consumado. Basta que você exija essa vantagem, que ele já se consumou. O recebimento da vantagem é considerado meramente exaurimento do tipo penal. Ok? Entendemos? Ótimo. Às vezes eu fico meio fora de foco, estou numa outra posição aqui, mas a gente já sabe que essas dificuldades são normais, né? Para quem é acostumado com sala de aula, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Bom, e os crimes de mera conduta ou de simples atividade não tem qualquer alusão ao resultado naturalístico. Ele simplesmente fala numa conduta. O crime de omissão de socorro, que eu dei como exemplo, artigo 135, diz que uma pessoa comete o crime só por não prestar o devido socorro. A vítima não precisa ter morrido, ter agravado seu quadro, ter ficado pior, nada disso. Não importa o resultado que tenha acontecido. Praticou a conduta, já está, ou deixou de praticar, já está caracterizado o tipo, certo? Portar uma arma de fogo. Não precisa que eu saque a arma de fogo, não precisa eu cometer nenhum tipo penal. Eu estou com uma arma para cima e para baixo, já estou praticando o tipo penal, certo? Eu ameacei alguém, idem. Entendemos? Espero que sim. Então, vamos passar para a seguinte subclassificação ainda do resultado. Quanto ao resultado jurídico ou normativo. Bom, crime de dano e de lesão ou crime de perigo. Eita, que aqui vai ter uma polêmica. Vamos lá. Em relação ao crime de dano ou de lesão, esse é o mais comum, né, que a gente vai encontrar, é quando o tipo penal exige uma lesão ou o dano, né, o bem jurídico tutelado para que ocorra a consumação do crime. Então, no homicídio à vida, no furto ao patrimônio, no tráfico à calamidade pública e assim por diante. Os crimes de perigo são crimes cuja consumação se dá quando o bem jurídico sofre um perigo ou ameaça de lesão, não um dano. A simples exposição do bem ao perigo já é suficiente para caracterizar o tipo penal, o delito. Então, é o que ocorre com o que a gente botou aqui como exemplo, expor alguém a contágio de moléstia venérea que saiba ou deva saber estar contaminado. Artigo 130 do Código Penal. No caso agora do coronavírus que a gente está vivenciando, então, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo iminente, direto ou iminente, é o artigo 132, né? Aquele empresário, sei lá, da Bahia, que está respondendo a um processo porque fez o exame, alguma coisa desse jeito, e infectou várias pessoas, descumpriu o protocolo de aguardar o resultado em quarentena, então estava expondo as pessoas a perigo real, né? Um perigo aí concreto. A gente sabe que esse vírus ele é de fácil contágio. Então, assim, na hora que eu estou falando sobre a exposição de alguém ao contágio de alguma moléstia, alguma enfermidade, eu estou trabalhando com a perspectiva
do crime de perigo concreto ou real. Porque dentro dessa subdivisão tem outra. Os crimes podem ser de perigo concreto ou real e crime de perigo abstrato ou presumido. Eita, a polêmica tá aí. Vamos lá. Eu falei desse expor alguém ao contágio de moléstia, perigo concreto. O que seria um crime de perigo abstrato? Portar arma de fogo. Se presume que ele vai cometer algum crime, o fato dele portar arma por si só, qual o perigo? Materialmente falando, concretamente falando. Dirigir sob efeito de álcool. Não é estar embriagado, inclusive. É sob efeito de álcool. Eu tomei um copo de cerveja. Esse é um crime de perigo abstrato. E pela Constituição Federal, pelo princípio da mínima ofensividade, esse crime de perigo abstrato é inconstitucional. E existe várias decisões nas cortes superiores falando sobre a inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato. Já sabem o que eu vou pedir, né? Vamos também fazer o mesmo trabalhinho que estávamos fazendo sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. A gente também vai dar uma pesquisada nos crimes de perigo abstrato, nessa questão dos votos pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do apenamento. E vamos ver votos vencedores, votos perdedores, analisá-los e tomarmos uma posição. Este trabalho que a gente vai fazer, que também vai valer aquele meio pontinho que vai formar os 3, junto com a prova, né? A gente tem 2 do trabalho que foi apresentado sobre as escolas, neopunitivistas, minimalistas e abolicionistas. Tem meio da responsabilidade penal das pessoas jurídicas e agora mais meio nos crimes de perigo abstrato, na sua constitucionalidade ou não. Entendemos? Pormenorizadamente, vou colocar lá no e-mail da turma, também no WhatsApp, para que a gente entenda. E o prazo para entrega desse trabalho, vou dar o prazo até segunda-feira. Deixa eu ver quando é segunda-feira. Eu disse errado da outra vez. Vamos lá, nossa aula seria 25, 26, 27, 28, 29. Dia 30! Dia 30 de março, a gente entrega lá no meu e-mail, que já está divulgado para vocês, silvanaleles@hotmail.com, ok? Vimos este 4.2, vamos agora para quanto à conduta. Isso a gente também viu na aula passada. Crimes comissivos e omissivos, né? Então, aqui está escrito que os crimes comissivos são crimes de conduta positiva, de ação, e aí a grande maioria também do Código Penal e das leis extravagantes. E os crimes omissivos, por sua vez, são crimes de conduta negativa, de não ação, certo? De não fazer. Então, os crimes omissivos, por sua vez, que na aula passada eu não disse, porque a gente vai detalhar, eles se dividem em mais outros, né? Três outras classificações dentro do crime omissivo, que é o de não fazer. O primeiro dele é o crime homicídio próprio, homicídio puro, que se depende do próprio tipo penal que descreve o não fazer como conduta típica. Então, no caso da omissão de socorro, deixar de prestar assistência à pessoa, à criança abandonada, à pessoa ferida, etc. Deixar de. Então, já está dizendo que esse é um crime omissivo, ou seja, que prevê uma não ação, um não fazer, omissivo próprio. Ok? Tem os omissivos impróprios. Eita, danou-se, que aí é bronca. Impuros ou comissivos por omissão. Uma nomenclatura também muito utilizada.
que é omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Ação através da omissão. Vamos prestar atenção nisso, isso é muito explorado em certames, em provas, concursos. Eles, na verdade, são crimes comissivos. Por exemplo, como homicídio, que eu botei aí, meu recorrente exemplo, ou furto. Mas só que eles são praticados por meio de uma inatividade. Ou seja, quando possuem dever de agir. Na verdade, o sujeito tem obrigação de agir e não age. Certo? A polícia, por exemplo, não tem o dever de agir? Se, por acaso, ela vê uma pessoa matando outra e não intervém, ela responde por homicídio. Por quê? Porque o dever geral de agir é uma obrigação também legal. E tem várias hipóteses que estão lá previstas no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Quem tiver por obrigação, por lei, né, obrigação de proteger ou cuidar, então a mãe em relação ao filho, vigilância, quem de qualquer modo se obrigou a impedir o resultado, ou quem com sua conduta anterior criou o risco de obter o resultado. Vale a pena dar uma pesquisada aí no artigo 13, parágrafo 2º, que esse é justamente a posição de garantidor. Quando a pessoa está na posição de garantidor, ela pratica homicídios impróprios, crimes homicídios impróprios ou comissivos por omissão. Ela deveria agir para evitar o resultado, não agiu, então vai responder pelo resultado, certo? Ok? Seguinte, outra classificação ainda dos omissivos são os crimes de conduta mista, onde o tipo se perfaz com duas condutas, uma ação seguida de uma omissão. O clássico exemplo, eu botei aí, que é o crime de apropriação indébita de coisa achada. Gente, se a pessoa acha uma coisa, achado não é roubado, isso não existe não. Achado, se não for devolvido, não é roubado. Claro que não, é apropriação indébita de coisa achada, tem artigo próprio, é crime, está lá no artigo 169, parágrafo 1, inciso 2 do Código Penal. Então, o verbo é se apropriar. Veja, primeiro verbo da conduta típica. E o segundo verbo, deixar de restituir. Então, você tem dois núcleos verbais na conduta. E os dois precisam ser feitos para configurar o tipo penal. Então, você precisa se apropriar e precisa deixar de restituir. Se você só se apropriar, é apropriação indébita. No caso de coisa achada, você tem que deixar de restituir, certo? Deixou de restituir, já configura o tipo penal específico de apropriação indébita de coisa achada. A gente vai estudar lá em Direito Penal 3 também como é essa coisa. E a coisa achada, o que é? Se foi encontrado em tal canto, se foi encontrado em um livro que é esquecido numa faculdade, numa turma, não pode ser considerado res nullius, ou seja, lixo. Porque tem um dono, o dono é identificável, né? Mas se eu encontrar uma carteira na rua, também é identificável, você tem que entregar na polícia, tem 15 dias para fazer isso, senão você vai estar inserido no tipo penal. Agora, se você encontra dentro do lixo, aí aparentemente aquela coisa é res nullius e você não estaria inserido. São discussões penais para a gente tratar lá em Direito Penal 3. Pois bem, quanto ao momento consumativo, os crimes podem ser instantâneos ou permanentes. Instantâneos é aquele cujo resultado, esse momento consumativo ocorre de forma instantânea. Então, eu vou matar alguém, eu pego a arma, dou um tiro, a pessoa morre. Ou eu ministro o veneno, daqui a pouco a pessoa está lá, se estribuchou, morreu. São crimes instantâneos. Eu furto um objeto, instantâneo. E também temos os crimes permanentes, que a consumação se prolonga no tempo. Exemplo clássico, tráfico de drogas. Você já viu a quantidade de verbos que tem?
Vender, adquirir, comprar, ter em depósito. São 28 verbos, se não me engano. A questão do tipo tráfico de drogas. Então, você vai estar, enquanto estiver aquela condição, você vai estar no crime permanente. O sequestro também é crime permanente. Enquanto a pessoa estiver sequestrada, não é só o ato de sequestrar a pessoa no sentido de deter a pessoa consigo. Enquanto ela estiver detida, quando ela for para o cativeiro, enquanto ela estiver com a liberdade dela de ir e vir cerceada, está o crime acontecendo. Então, é passível de, inclusive, flagrante delito a qualquer tempo, porque são crimes permanentes. Entenderam? Isso vai ser muito importante também em processo penal, viu? Essa é a diferença de crimes instantâneos para crimes permanentes. Vamos lá, dando continuidade. Quanto à autonomia. Crimes principais e crimes acessórios. Crimes principais são aqueles que não dependem da existência de um outro tipo penal. Um tipo penal anterior. Eles existem por si só. Homicídio, furto, roubo, tráfico. Tudo isso não depende de crime nenhum anterior. Mas há tipos penais no Código que dependem da existência de um tipo anterior. Por exemplo, a receptação é um exemplo clássico. Só houve receptação se o produto é objeto de crime, objeto de um furto, de um roubo, enfim. Tem outro exemplo para dar. Uso de documento falso. Eu só posso usar um documento falso se houve uma falsificação do documento anterior. Então, eu posso classificar ele como um crime principal ou um crime acessório, se depende ou não da existência de um crime anterior. Entendemos? Então, passemos para a 8ª classificação. Quanto ao intercrimes. Intercrimes é aquele caminho do crime, né? Que a gente sabe que a cogitação não é punida. Os atos preparatórios também não é punido. Depois nós temos o início da execução. Então, iniciada a execução, você já pode ter a forma tentada do tipo. Vamos lá, como é que ele se classifica? Ele se classifica como crime consumado ou crime tentado. Então, quando ele é consumado, ele tem todos os elementos da definição legal. Artigo 14.1, né? Então, ele se consuma, ele chega ao seu resultado. E ele é tentado quando iniciada a sua execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse é o inciso 2 do artigo 14. Então, consumou justamente quando tem todos os elementos. Veja, isso aqui é importante, sobretudo porque a gente vai ter interferência. Quando é que é crime tentado, quando não? Se o crime ele pode ser fracionado, ele vai admitir a forma tentada. Agora, se ele não puder ser fracionado, aí ele não admite a forma tentada. A gente vai, inclusive, pormenorizar isso mais adiante. Em relação à tentativa, que é aquele crime que só não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, não é porque ele se arrependeu, que a gente vai ver também, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, tudo isso. Não é por isso. Por uma circunstância alheia. Ele queria que o resultado acontecesse, mas alguma coisa aconteceu que ele não previu e que fez com que o crime não se consumasse. Isso é tentativa. Essa tentativa ela pode ser branca ou cruenta. A branca é quando não há, assim, a vítima não é atingida. Ou o objeto material, né, quando nem sempre é pessoa, mas quando o objeto material não é atingido. Na cruenta, o objeto material é atingido. Mas você não consome porque você não conseguiu terminar a ação para ter o resultado. Então, a gente também pode falar em crime falho e crime impossível. E isso merece certa atenção. Quando eu falo em crime falho, tentativa perfeita ou acabada é quando a gente realiza todas as fases do intercrimes, mas ainda assim não obtém a consumação do delito. Aí eu dei um exemplo. A efetua vários disparos em B, que é atingido, mas não morre. Gente, vocês não têm noção. Quando eu estava na homicídios ainda,
Eu fui para um local de crime, eu vi um homem com 32 balaços pelo corpo na emergência do Hospital da Restauração. Fazer levantamento do local de crime, eu soube que a vítima tinha sido socorrida. Eu fui para lá, era inacreditável. Foram 32 tiros que ele recebeu no corpo. Ele sobreviveu. Então, isso verdadeiramente é o crime falho. A pessoa não morreu, mas por circunstâncias completamente alheias à vontade do agente. É uma tentativa perfeita, né? Tinha tudo para a pessoa morrer, com a quantidade de disparo de arma de fogo que essa pessoa recebeu. E o crime impossível? Bom, o crime impossível já foi decidido pelos tribunais superiores, inclusive tem súmula a esse respeito, é a súmula 145 do STF, que diz que o crime impossível não é crime. E o que é esse crime impossível? É quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, a consumação não vai ocorrer. De jeito nenhum ela vai ocorrer. E por isso a Corte Superior ela decidiu que não é crime. Não há crime quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, o crime não fosse consumar. Então, pacífico isso, viu? Não há crime no caso de crime impossível. Isso é, inclusive, uma boa tese de defesa em alguns casos. Professora, mas o que é ineficácia absoluta do meio? Bom, eu vou tentar matar uma pessoa com uma arma de brinquedo. Absoluta ineficácia do meio. Ou eu dou vamos ser mais realista. Eu pego um veneno e vou ministrar o veneno. Só que o veneno não era veneno, era placebo. Venderam pó comum, não era veneno de verdade. Então, ineficácia absoluta do meio acarreta crime impossível. Mas ele tentou. Não, não tentou não. Aí é crime impossível justamente por causa dessa ineficácia absoluta do meio. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Por exemplo, eu vou dar um tiro num cadáver. Mas a pessoa já estava morta. Não, mas não atirou. Ele também quis matar a pessoa. Sim, mas a pessoa já estava morta. Então, a absoluta impropriedade do objeto. Não há que se falar em crime nesses casos, certo? Decisão pacífica, sumulada, 145, não há crime. Nos casos de crime impossível. Ok? Sigamos. Nona classificação. É muita coisa, né? Mas vocês vão ter que saber isso tudinho. Então, quanto à conduta típica, crimes unissubsistentes e crimes plurissubsistentes. É aqui que a gente vai ter aquela questão da tentativa ou não. A gente vai poder diferenciar se o crime for unissubsistente ou se for plurissubsistente. Só os plurissubsistentes admitem a forma tentada. Vamos lá. Crimes unissubsistentes são aqueles cuja conduta típica não admite qualquer fracionamento. Ação ou omissão indivisível. Então, injúria verbal, artigo 140. Uma vez proferida já está praticado o delito. Certo? Ameaça, igual. Crimes plurissubsistentes, que é a maioria do ordenamento jurídico, ele contém uma conduta que admite uma cisão, um fracionamento, né? Você pode, por exemplo, na hora que eu vou praticar um homicídio, saca a arma, efetua o disparo, então há um fracionamento, certo? Agora, vale salientar que essa injúria verbal, está dizendo aí, né? Se a injúria for por escrito, de repente, já admite, já se torna plurissubsistente, porque é um fracionamento. Se a ameaça for por escrito, idem. Isso é uma dicasinha, tá? Porque isso é pegadinha de muita questão por aí de concurso. Deu para entender direitinho? Também cuidado para não confundir os plurissubsistentes e unissubsistentes com unissubjetivo e plurissubjetivo. Um tem a ver com sujeito, aqui tem a ver com conduta típica, ok? Sigamos, estamos perto do fim. Quanto à natureza do comportamento nuclear, de ação livre e de ação vinculada, né? São as duas classificações. De ação livre, o nome já diz, né? Assim, não existe uma forma específica para você praticar aquele crime. Ele descreve a conduta, mas deixa livre a forma. Então, se eu for matar alguém, eu posso matar envenenado, posso matar de facada, de tiro. Várias são as formas que eu posso praticar essa conduta típica. Ok? Isso é conduta de ação livre, crime de ação livre. Quando eu vou falar
Desculpa. Quando eu vou falar de crime de ação vinculada, aí eu tenho uma diferença, porque os crimes têm conduta taxativa dentro da sua norma, dentro do tipo penal. E eu vou ter uma subdivisão, vinculado cumulativo e vinculado alternativo. Eu já dei o exemplo aqui da apropriação indébita de coisa achada. Então, no vinculado cumulativo, veja, o tipo penal exige que se incorra em mais de um verbo para fins de consumação. Então, eu tenho que me apropriar da coisa e deixar de restituir. Né? O primeiro é um ato de ação e depois um ato de omissão. No vinculado alternativo, é quando qualquer uma das condutas descritas no tipo vai dar ensejo ao tipo penal. Aí eu até botei o exemplo da redução à condição análoga de escravo. Então, se eu reduzir a condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados, quer sujeitando-o a condições degradantes, qualquer desses pedaços que estão dentro do tipo penal caracterizam o tipo redução à condição análoga de escravo. Entendemos? Então, aqui é vinculado alternativo porque o tipo penal prevê várias condutas e eu incorrendo em qualquer uma delas, eu pratico o tipo. No vinculado cumulativo, não, eu preciso praticar todos os verbos do tipo penal. Então, acho que é simples. As classificações, de maneira geral, são simples, a gente só precisa ter atenção e compreender para fazer as diferenças em cada tipo penal. Por fim, por hoje, né? Por hoje, a gente tem a classificação quanto ao elemento subjetivo ou normativo. Ele pode ser doloso, culposo ou préter-doloso, também chamado de préter-intencional. Doloso é quando a gente quer ou assume o risco de produzir o resultado. Desculpem mais uma vez. Espero que não seja corona, né? Não, acho que não. É gripe mesmo. Então, quando a gente quer ou assume o risco de produzir o resultado, a gente está diante de um crime doloso. Se o agente ele age por negligência, imperícia e imprudência, ele não quer o resultado. Ele não, só que ele foi, de alguma maneira, não cuidadoso. Ele descumpriu um dever de cuidado, um dever geral de cuidado. Aí ele vai estar inserido nos crimes culposos. E quando a gente quer uma ação, consegue a ação, mas a gente tem um resultado maior do que o que a gente queria, aí a gente está diante de um préter-doloso. Eu até botei aí um exemplo, a lesão corporal seguida de morte. Você está brigando com a pessoa e tal, olha a faca, e aí achando que uma lesão na perna só ia impedir que a pessoa viesse atrás de você para continuar lhe agredindo, no meio da confusão, você vai e dá uma facada na perna da pessoa, só que pega femoral e a pessoa morre. Já pensasse? Que azar danado. Esse é um crime préter-doloso, ou seja, você quis a ação de lesionar, mas você não esperava que a pessoa morresse. Então, você tem o dolo no antecedente e a culpa no consequente. A gente vai trabalhar muito essa questão quando a gente entrar mesmo na teoria do delito, que a gente for pormenorizar a conduta, a juridicidade, a culpabilidade. A gente vai ter que falar novamente sobre dolo, culpa e préter-dolo ou préter-intencionalidade. Ok, gente? Esse é o nosso assunto da aula 2, classificação dos crimes. Espero que vocês estudem. Já sabem que temos um trabalhinho, né? Trabalhinho novo. Todas as diretrizes vão estar no e-mail. E eu também vou encaminhar por WhatsApp para que a gente possa, aí até o dia 30 de março, estar entregando e com isso garantindo o nosso aprendizado, ainda que à distância. Qualquer dúvida, já sabem, não esqueçam, me procurem. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês. Estou longe do contato físico, mas bem juntinho de vocês para estar ajudando nesse momento de isolamento social. A gente pode até tirar mais dúvidas, pode estudar mais, e eu espero que vocês estejam aproveitando esse momento para tudo isso.
Então, contem comigo sempre, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau!